Nesse vídeo nós vamos estudar as verrugas orais mais frequentes, ou seja, aquelas causadas pelo HPV. E no contexto dos concursos públicos, esse é um tema não somente pela frequência relativamente a essas lesões, como também pelo fato de que atualmente as lesões por HPV, elas têm se acentuado no contexto dos cânceres acometendo as pessoas mais jovens, de maneira que, para se ter uma ideia da incidência e da prevalência dessas infecções associadas a cânceres, no contexto dos cânceres de orofaringe, cerca de mais de 50% das lesões em orofaringe são associadas, causadas pelo HPV. Nos cânceres em outras localizações, como assoalho de boca, língua, gengiva, área retromolar, palato, eles estão mais associados ao fator etiológico do sinergismo entre o tabaco e o álcool. Contudo, essas lesões também podem ser secundariamente infectadas pelo vírus HPV, ou seja, o papiloma vírus humano. E um dado interessante acerca desses tipos de cânceres associados ao HPV é o fato de que pacientes que possuem esses tipos de cânceres secundariamente infectados pelo HPV apresentam uma sobrevida maior do que pacientes que não apresentam esses cânceres associados ao HPV. Também é importante ressaltar que no contexto dos cânceres acometendo mulheres, a despeito do câncer de colo de útero, que também é uma lesão causada pelo HPV, carcinoma de colo de útero causada pelo HPV, ele tem diminuído, enquanto que o câncer da orofaringe, o carcinoma de células escamosas da orofaringe associado ao HPV, tem aumentado. E se você não está pensando em prestar concurso público, também é importante você assistir esse vídeo, porquanto você vai aprender como se prevenir, por exemplo, de um parceiro ou parceira infectada, porquanto o contágio nesse tipo de verruga oral, verruga por HPV, ele se dá através do sexo oral desprotegido, do compartilhamento de talheres e utensílios pelo contato da pele ou mucosas contaminadas, ou então com aqueles beijos profundos, beijo de língua. Todos esses são uma forma de contágio, de maneira que você, assistindo esse vídeo, poderá aprender como se prevenir desses tipos de parceiro que apresentam essas lesões, essas verrugas orais. Ao contrário das lesões causadas pelo herpes vírus do tipo 2, que são usualmente as lesões genitais causadas pelo herpes e que são raramente encontradas na cavidade oral ou em menor frequência do que aquelas causadas pelo herpes vírus do tipo 1, em relação às lesões causadas pelo HPV, papiloma vírus do tipo 2, que são as lesões de HPV genital, essas é que são mais frequentes na cavidade oral, comparativamente àquelas lesões por inoculação das verrugas cutâneas que são causadas pelo papilomavírus, pelo HPV do tipo 1. Também é importante se ressaltar relativamente ao aspecto clínico das lesões. Usualmente, essas lesões elas podem ser lesões nodulares, com a superfície lisa, ou então apresentar o aspecto de couve-flor com projeções papilares. E, basicamente, uma diferença entre a verruga oral e o papiloma oral, que se questiona, mas que essencialmente é a mesma lesão causada pelo vírus do HPV, se existiria uma diferença morfológica ou histomorfológica para diferenciar uma verruga comum, uma verruga vulgar, de um papiloma oral. E acredita-se, alguns questionam se a verruga seria sessile, teria uma base sessile, ou seja, ela seria ligada diretamente
a mucosa de revestimento oral. E o papiloma, pelo contrário, ele seria unido, teria entre o corpo da lesão, entre o papiloma e a mucosa de revestimento oral, um pedúnculo, uma haste. Então, essa seria um critério diagnóstico para diferenciar histomorfologicamente ou morfologicamente uma verruga de um papiloma oral. Contudo, esse critério ele nem sempre ele funciona, porquanto existem verrugas pedunculadas e papilomas sésseis. Então, o que realmente diferencia as diferentes lesões por HPV é o sorotipo, a pesquisa do sorotipo dessas lesões. E quando se faz o diagnóstico diferencial, é importante você diferenciar a verruga vulgar e o papiloma escamoso do condiloma acuminado, porquanto tanto o condiloma acuminado quanto o papiloma escamoso eles são produzidos eles são causados pelo HPV do tipo 6 e 11, enquanto a verruga vulgar ela é causada pelo HPV do tipo 2 e 4. Então, é por meio desse sorotipo que se identifica os diferentes tipos de HPV. Entretanto, no contexto dessas verrugas orais, papilomas orais, condiloma acuminado, a importância desse identificar esse tipo de sorotipo é mais no contexto de uma lesão que implique num potencial de malignidade, numa lesão em que você suspeita que possa ser considerada uma lesão maligna, como, por exemplo, no caso de uma lesão que apresenta áreas avermelhadas intercaladas com áreas esbranquiçadas, a chamada eritroleucoplasia ou leucoeritroplasia, que portam num potencial de malignidade bastante acentuado. Então, é nessa direção que se justifica você se valer de um exame de sorotipo para identificar o tipo de sorotipo presente numa verruga oral. E é nesse contexto que eu já mencionei anteriormente, no contexto dos carcinomas da orofaringe, que análise desse potencial de malignidade é mais relevante. Relativamente ao tratamento, a excisão cirúrgica da lesão, seja por meio de crioterapia, bisturi a laser, eletrocautério, e se utiliza também alguns medicamentos que são antiproliferativos, que são cáusticos, que se faz uma tentativa, especialmente no contexto das lesões cutâneas, de se destruir essa lesão. E no contexto oral se usam mais imunomoduladores ou moduladores que estimulam a produção de anticorpos contra essas partículas virais. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz e esse é o canal Acadêmico e Político, Competência Acadêmica, Competência Política.